Olá, bem-vindo ao quarto episódio da série Atitude Pro. Já o acusaram de ter crenças limitantes que o impedem de fazer aquilo que deseja? Hoje eu estou aqui para dizer a você que não é apenas desejável, mas necessário definir os princípios, valores e crenças que limitarão eticamente suas ações e interações profissionais. O que é que você não faz? E por quê? Venha comigo. Estamos falando de ética profissional. Esta série que se chama Atitude Pro. Por falar em ética profissional, falamos de algo intencional. A atitude profissional é intencional. E falando de intenção, estamos dizendo aquelas coisas que precedem as suas ações, precedem os seus relacionamentos. As definições que você toma, decisões que você toma, e que definem a maneira como você age e interage na sua atividade profissional. No dia de hoje, depois de termos visto nos episódios anteriores as definições que definem nosso posicionamento profissional, ou seja, a identidade, a visão de futuro e a percepção, o senso de missão. Hoje nós vamos falar sobre princípios, valores e crenças e definir cada um deles. Falar de princípios, valores e crenças como sendo aquelas premissas das suas tomadas de decisão, da definição de suas intenções para a atividade profissional. Vamos a elas. O que você não faz? E por que não faz? Essas três definições que nós vamos detalhar aqui hoje. A primeira delas são os princípios que estão por trás das suas decisões. Princípios são aqueles critérios que definem na sua mente, para definir as suas intenções, o que é a coisa certa a ser feita. Com base em que você define o que é a coisa certa? Que critérios utiliza para distinguir o certo do errado? Todos nós fazemos diferença entre o que é certo e errado. Nem todos nós concordamos a respeito do que é certo e do que é errado. Mas a verdade é que, para se posicionar, você precisa definir o que é certo e o que é errado para você. Porque você precisa estabelecer para seu cliente, para o mercado e para a sociedade as coisas que você faz, mas também precisa definir na mente de todos aqueles que observam você o que é que você não faz. E então, que critérios você utiliza para definir, para distinguir o que é certo e o que é errado? Existem muitos critérios. E, de fato, é necessário que nós pensemos nesses critérios não como coisas estanques, cada um deles, mas como uma hierarquia de critérios. Nós podemos pensar em coisas que são certas e erradas em si mesmas, mas podemos pensar em coisas que são convenientes ou inconvenientes. Isso não é exatamente certo e errado, mas é a coisa certa ou a coisa errada a ser feita num determinado momento, dado um determinado objetivo. É por isso que precisamos ter muita clareza e uma consistência entre todas essas definições de que estamos falando nos últimos episódios e até aqui. Porque não é simplesmente não roubar, mas quando é que eu devo dizer algo? Quando eu devo dar um feedback a alguém e quando eu não devo dar?
E se eu devo dar um feedback a alguém, em que termos eu devo fazê-lo e em que termos eu não devo fazê-lo? Como é que eu defino esses devo fazer e não devo fazer? Quais são os critérios que eu utilizo? E há muitos critérios. Por exemplo, nós podemos dizer que certo é o que é bom. A velha definição antiga sobre o bom, o justo e o belo. Nós podemos dizer que certo é o que é bom. Bom para todo mundo, bom para um determinado objetivo, bom para nós mesmos, bom para o projeto que nós estamos desenvolvendo, para o trabalho que estamos fazendo, para alcançar o resultado que estamos querendo alcançar. Também podemos dizer que bom é aquilo que dá prazer. Em alguns momentos, bom e certo de fazer é aquilo que dá prazer. Por exemplo, em muitos assuntos hoje em dia, nós falamos de gamificação. O uso de jogos para comunicar verdades ou princípios ou quaisquer coisa que queiramos comunicar. Ou até para estimular pessoas a fazerem coisas que elas precisam fazer de qualquer modo. O uso de jogos traz prazer para uma atividade que de outra maneira seria um tanto árdua, difícil. Também podemos definir o que é certo com base no critério do que é útil e do que funciona. Não adianta nada fazer coisas porque elas dão prazer se elas, no final das contas, não funcionam. Um erro comum que tem sido acusado é o de que design não deve ser confundido, ou muitas vezes é confundido, esse é o erro, muitas vezes é confundido com arte, por exemplo. Mas é importante que o design esteja a serviço do funcionamento, da utilidade, não apenas do prazer estético. Também, como critério para definir o que é certo, alguns de nós preferirão dizer que certo é aquilo que promove liberdade, enquanto outros acreditam que certo é aquilo que promove segurança, bem-estar. Isso faz muita diferença na maneira como nós tomamos decisões e até nas decisões que tomamos. Para muitas pessoas, certo tem que ver com sua relação com a divindade. O que Deus acha certo, os 10 mandamentos, o Sermão do Monte, a Bíblia, o Corão, ou qualquer coisa que remeta a agradar a uma autoridade superior. Para muitas pessoas, e em muitos momentos, certo é o que é legal, ou seja, aquilo que se adequa à legislação. O que a lei diz que é certo, é certo. Todos esses critérios são válidos e necessários, mas cada profissional precisa hierarquizá-los, precisa definir o que vem primeiro na sua escala de prioridades dos critérios que utiliza para tomar decisões, para definir as suas ações, para definir as suas interações. O que você faz e o que você deixa de fazer precisam estar pré-definidos nos critérios que você utiliza para definir o que é certo, o que é errado, o que é conveniente e o que não convém. O que você não faz também é definido por aquilo que é valor para você. O que é mais valioso para você? Suas decisões são tomadas também com base em valor. Valor é aquilo que você está, na sua atividade profissional, gerando para seus clientes, para o mercado e para a sociedade em geral. Mas definir o que é valor para você, o que tem mais peso na sua tomada de decisão. Quais são... Estar consciente dos critérios que você utiliza para definir o valor relativo das coisas. De fato, devemos salientar a coisa de valor relativo, porque se trata de estabelecer o que é mais valioso do que o quê. Quando falamos de estabelecer valor, estamos falando de comparar o valor das coisas. Quando você toma sua decisão, o que você valoriza mais?
Quando você definiu seu trabalho, sua profissão, quando você definiu estabelecer-se neste lugar ou naquele outro lugar, nesta cidade ou naquela outra cidade, quando você escolheu um determinado tipo de clientes para atender, quando de todas as especialidades da sua profissão você escolheu esta ou aquela, o que principalmente você levou em conta? Há muitos valores na nossa vida, há muitas coisas que nós valorizamos. Por exemplo, nós valorizamos família, amigos, ou seja, aquele conjunto de pessoas mais próximo ou mais distante com os quais nós temos relacionamento afetivo. Valorizamos dinheiro, patrimônio, valorizamos trabalho e o sucesso no trabalho. Há pessoas que são workaholics, que dedicam a maior parte do tempo e da energia ao seu trabalho e também da sua inteligência. O que nós também valorizamos é essa coisa a respeito dos princípios lá de trás, né? Moralidade, legalidade. Muitos de nós colocam como em primeiro plano, fazer a coisa certa ou fazer certo as coisas. Muitos de nós valorizamos a reputação, a fama, o bom nome, o fato de que as pessoas reconhecem o nosso nome, reconhecem a nossa marca. Muitos de nós valorizamos na tomada de decisão o conhecimento, a ciência. Estamos o tempo todo enfatizando o fato de que nossas decisões são tomadas com base em critérios científicos. Muitos de nós valorizamos religião e seus ritos. Às vezes não uma religião específica, mas esse modo de agir com base em rituais. Muitos de nós tomamos decisões baseados nisso. Muitos de nós valorizamos, e provavelmente todos nós valorizamos de alguma maneira, diversão e prazer, ou aqueles valores que têm que ver com questões estéticas, que de fato estão na base do prazer. Quais são os critérios que você leva em consideração na tomada de decisão a respeito das suas ações e interações quando se trata de valores? E que hierarquia de valores está pré-definida por você como critério para tomar as suas decisões? Quais valores são mais importantes? Os valores são fundamentais na tomada de decisão das suas ações e interações relacionais, na sua atividade profissional. E você deve considerá-los e deve ter clareza, consciência a respeito de quais valores são mais importantes para você. Quando estamos falando a respeito do que fazemos ou não fazemos, dependemos não apenas de definir o que é certo ou errado, ou o que valorizamos ou deixamos de valorizar, mas também o que é verdade ou não. Estamos num mundo feito de muitas informações. Estamos na era da informação. Recebemos informações e emitimos informações o tempo todo. O que é verdade e o que não é verdade? O que é verdade é, naturalmente, o que corresponde à realidade. Se pegarmos uma pedra e dissermos que ela é madeira, estamos cometendo uma mentira, uma inverdade. Verdade é aquilo que corresponde à realidade. Mas quando estamos pensando em coisas abstratas, na informação que alguém transmitiu por qualquer meio, na informação que nós transmitimos por qualquer meio, então é um pouco mais difícil definir o que é verdade e o que não é. E precisamos, da mesma maneira que precisamos estabelecer critérios para definir o certo e o errado, da mesma maneira que precisamos de definir critérios para estabelecer o que tem mais ou menos valor para nós, precisamos de critério para estabelecer o que é verdade, seja para nosso consumo de informações, seja para nossa emissão de informação para outros. O que é verdade para você? Que critérios você utiliza
para definir em que ou em quem acreditar e em que ou em quem não acreditar. Há muitos critérios. Há pessoas que definem verdade com base na revelação divina. Verdade é o que Deus disse que é verdade. Há pessoas que definem que verdade é aquilo que pessoas ligadas aos seus afetos dizem. Em geral, acreditam no que pessoas da família ou amigos dizem e tendem a desconfiar daquilo que pessoas distantes dizem. No fim das contas, temos, por exemplo, coisas como xenofobia, em que nós desacreditamos de qualquer coisa que venha de alguém que não faz parte do nosso círculo menor, do nosso clã, da nossa tribo, da nossa nação, etc. Muitas pessoas, ou em muitas situações, ou sobre muitos assuntos, escolhemos acreditar em pessoas que são cientistas ou técnicos. Temos visto essa questão, esse dilema agora. Acreditamos nos políticos, nos governantes, ou acreditamos nos cientistas, nos técnicos? Ou acreditamos nos divulgadores, na mídia? Quem está dizendo a verdade? Gurus, líderes religiosos, chefes, pessoas em posição de autoridade, colegas dizem a verdade, mas aquele outro camarada ali da concorrência, eu vou desconfiar do que ele diz e não vou acreditar nele. Minha própria razão, mas sim, sem dúvida, minha própria razão, mas com base em qual critério? Então, também para definir o que é verdade, você precisa estabelecer seus critérios e uma hierarquia desses critérios. E um critério pelo qual você vai tirar dúvidas. Se entre duas informações conflitantes, vindas de autoridades, de acordo com o seu próprio critério, quem vai tirar a dúvida? Como você vai definir, no final das contas, em quem crer quando há conflito de opiniões, quando há conflito de juízos? Suas crenças definem, no final das contas, em quem você acredita, no que você acredita. E são fundamentais para definir o que você faz e para definir o que você não faz. Vai usar máscara? Vai ficar confinado? Vai trabalhar no seu escritório? Vai mobilizar-se no transporte público? O que você faz, o que você não faz, depende daquilo em que você crê. E isso é fundamental para definir suas ações e seus relacionamentos profissionais. Por hoje é só. Concluímos os episódios, a série de episódios que fala a respeito de definições estratégicas de posicionamento. No próximo episódio, começaremos a falar sobre competências, que são competências éticas, que estão por trás das nossas intenções. E começaremos a falar a respeito das nossas inteligências, em especial das inteligências emocional, organizacional e econômica. Obrigado e até lá.